A palavra de hoje, através do Senhor, é sobre o bom pastor. Nós, seres humanos, somos como uma ovelha. A Bíblia se refere a nós como ovelhas. Por quê? Porque nós não sabemos nem o que vai acontecer amanhã. A ovelha, ela é um animal que tem uma visão muito fraca. Ela não consegue ver coisas longe, ela só consegue ver o que está muito perto dela. E a ovelha, mesmo que ela seja atacada pelo inimigo, ela não consegue fugir. E ela também não tem nem um chifre para poder contra-atacar. Então nós também não temos força para nos protegermos de problemas. O ser humano parece um ser forte, mas na verdade ele é um ser fraco, frágil. Por exemplo, ontem você estava super bem e no outro dia acorda super mal e fica inválido ou não consegue mais levantar, ter uma vida como antes. Ou pode ser que algum dia você simplesmente fique doente psicologicamente e não consiga mais sair de dentro de casa. Existem casos assim. Então, o ser humano, ele é um ser frágil como uma ovelha. E Jesus diz isso. Então, nós somos fracos. Mas se nós estamos com o verdadeiro Deus, com o bom pastor, nós podemos todas as coisas. Nós recebemos até a autoridade para dominar todas as coisas que Deus criou. Então, nós precisamos, com certeza, do bom pastor. Porque nós fomos criados, feitos dessa forma. Porém, quando nós olhamos para o capítulo 10, versículo 10 de João, nós vemos que ele está falando sobre uma pessoa totalmente diferente do bom pastor. Ele está se referindo ao ladrão. Imagine se o Senhor da nossa vida se torna um ladrão. O nosso destino, a nossa vida se tornaria uma vida destruída, né? Onde esse ladrão iria roubar tudo, matar tudo e destruir tudo. Com certeza, ninguém quer que o mestre, né, o Senhor da sua vida, seja um ladrão. Mas Jesus está nos dizendo que nós estamos deixando um ladrão ser o nosso Senhor. Esse ladrão, ele vem com o propósito de simplesmente e somente roubar, matar e destruir, e muitas pessoas têm sido suas vítimas. Até mesmo Adão e Eva foram enganados por ele. Então, o diabo, que é o ladrão, veio até Adão e Eva e disse para eles: vocês não precisam de Deus, vocês podem ser Deus. E isso aconteceu e está descrito em Gênesis 3. Então eles foram enganados, pensando que eles não precisariam de Deus e que eles poderiam ser Deus e mandar na própria vida deles. Então, o que aconteceu com o ser humano que parece uma ovelha e que se separa de Deus? Nós podemos ver o que aconteceu lá em Gênesis no capítulo 6. Então, o diabo, ele sempre lança essas palavras: você é dono da sua vida, faz o que você quiser, vive pelo sucesso.
E o diabo também, ele usa pessoas poderosas para enganar outras pessoas. E as pessoas continuam sofrendo. Ele, na verdade, usa qualquer coisa para enganar as pessoas, através de religiões, através de idolatria. E aí ele coloca medo, medo do futuro, preocupações, ansiedades, e a pessoa vive para sempre dentro do medo. Então, a pessoa quer resolver essa ansiedade, essa preocupação, e ela busca idolatria. E aí, quanto mais ela busca, mais profundo ela fica, mais sofrimento. E então, ela fica dentro desse loop, circulando dentro do medo e da idolatria. E a religião, ela faz isso. E os poderosos, para eles ganharem mais poder, eles utilizam a religião. Sempre foi assim. E então, por isso que nas religiões, os demônios trabalham forte para enganar as pessoas. Então, esse ladrão que está acabando com a vida das pessoas, elas não conseguem perceber. Isso é muito triste. Porém, somente a Bíblia deixa claro que o ladrão da nossa vida é o diabo. E ela deixa claro o que ele faz na nossa vida. Então, na semana passada, a mensagem foi sobre um homem cego de nascença que Jesus curou e mudou o destino dele. Um homem cego agora vê. Imagine, isso é incrível, porque ele mudou o destino daquele homem. Então, pode ser que você tenha uma visão muito boa fisicamente, mas se você não tem uma visão espiritual de saber quem é o causador de todos os problemas da sua vida, isso é um problema. Então, como você não sabe quem realmente é o causador do seu sofrimento, você não consegue ver que é o diabo. E então você só enxerga com a sua visão física. É o diabo que está fazendo você sofrer e você não consegue descobrir isso e você acha que é alguém da sua família, que é o fulano, que é o ciclano e coloca a culpa nessas pessoas e se pergunta por que isso está acontecendo comigo? Na verdade, não é culpa de ninguém, é culpa simplesmente do diabo, porque ele é o ladrão. Então, quando os seus olhos espirituais, sua visão espiritual é aberta, tudo muda. Mas se a sua visão espiritual não abre, você vai achar que é problema na sua casa e vai realmente começar problemas na sua casa, no seu local de trabalho, na sociedade. Então, quando nossa visão espiritual ela abre, realmente isso é uma mudança de destino. Porém, mesmo que você creia em Jesus e viva tenha uma vida de fé. Existem muitos cristãos que elas não estão com a visão espiritual aberta. E então você não consegue compreender por que Jesus veio, por que ele morreu na cruz. Então, o Natal, ele é uma adoração a Jesus, porque ele veio, ele nasceu. Então, a pergunta é, por que Jesus veio? Para que ele cumprisse a função de Cristo. Cristo significa aquele que é ungido, ou seja, ele é o rei. Quando nós vemos em Mateus, está escrito que veio o rei, o verdadeiro rei. Então, como o verdadeiro rei nasceu, todos precisam adorá-lo, recebê-lo. Por isso que os magos vieram, né, até
Jesus, aonde Jesus tinha nascido, porque precisavam adorá-lo. Até mesmo o rei Herodes, que era o rei dos judeus, ele queria também adorar o rei dos reis. Mesmo que você seja rei de um povo, é óbvio que você tem que adorar o rei dos reis. Mas o que o rei dos reis veio fazer aqui na terra? Ele veio para destruir o diabo que tem roubado, matado e destruído a nossa vida. Ele veio para cumprir a promessa que está escrita em Gênesis 3,15. Ele veio esmagar a cabeça da serpente. Se nós não estivéssemos sofrendo por causa do diabo, não precisaria Jesus vir para nos salvar. Mas no momento em que você descobre que Jesus veio por causa desse problema, para solucionar este problema, tudo muda. Ontem eu estive no festival de Natal de Hamamatsu e tinha muitos novos convertidos ali. E então eu conversei com eles. E então nós temos um pastor chamado Komatsu e ele nasceu numa família cristã. Porém, quando ele estava no Chugaku, o coração dele realmente ficou quebrado e ele começou a se cortar, ele queria se suicidar e ele parou de ir para a escola. Ele começou a quebrar todas as coisas dentro de casa. Ele quebrou até mesmo um piano. Uma criança, ela não tem força para jogar um piano de um lado para o outro. E para você ver o quanto ele estava quebrando as coisas e não tinha uma parede da casa dele que não tinha um buraco. E o pai, ele era cristão, mas ele não tinha percebido. Ele não tinha percebido que existe o diabo e que Jesus Cristo já destruiu o diabo. Ele não sabia que o filho dele estava naquele estado porque aquilo quem estava causando era o diabo. Então ele não conseguia solucionar, resolver aquele problema. Aquele problema não era resolvido. Então, como a família não tinha mais como ficar morando junto com o filho, eles tiveram que deixar ele sozinho naquela casa e irem morar em outro lugar. E foi piorando a situação dele. Então, nessa situação, foi a primeira vez que eles escutaram esse evangelho verdadeiro. E eles descobriram que Jesus Cristo veio para destruir o diabo e que ele já destruiu. Eles descobriram que quem estava fazendo tudo aquilo acontecer era o diabo. E eles entenderam que todo aquele problema era um problema causado pelo diabo. E quando a mãe percebeu isso, o menino, ele foi transformado. E então a mãe falou para mim ir ensinar a Bíblia para o filho dela. E aí, quando eu fui encontrar com ele, não parecia essa criança que ela tinha descrevido, porque ele já estava calmo. E então eu falei sobre Jesus e ele aceitou a Jesus. E ele foi transformado, ele não era mais aquela criança perturbada. Na verdade, quando eu fui lá visitá-lo, eu fui com medo de ele me atacar, mas foi totalmente diferente esse encontro. E não foi somente isso, após ele crer em Jesus, ele, desde Iwata, ele vinha 2 horas de viagem até Nagoya toda semana para participar dos cultos.
Até esse momento que ele aceitou Jesus. Ele passou 2 anos dentro da casa dele sem sair nem um dia de dentro de casa. E após isso ele foi transformado. E hoje ele se tornou um pastor, é um pastor realmente modelo. Então ele é muito apaixonado por Cristo e é uma pessoa muito justa. Realmente ele tem feito um bom trabalho. As pessoas que conhecem o pastor Komatsu hoje, elas nem imaginam o que ele passou naquela época. Mas por que aconteceu esse problema na vida dele? Porque eles não tinham percebido uma coisa. Quem estava causando aquele problema? Quem estava causando era o diabo. Por isso Cristo veio. Por que Cristo? Cristo veio para fazer a obra de destruir o diabo. E esse Cristo é o Rei. Jesus, ele veio para exercer essa obra de destruir o diabo. Por isso ele precisou vir como um ser humano. Porque Jesus, ele já tinha prometido que ele viria para destruir o diabo. O descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente e a serpente iria ferir o calcanhar dele. Isso já tinha sido prometido e ele veio como prometido e ele foi crucificado. Mas antes de Jesus ser crucificado, ele provou, através de vários sinais e milagres, que ele era o verdadeiro Deus. E o maior milagre dele foi no momento em que ele é crucificado, morto e ressuscita no terceiro dia. Ninguém pode quando está diante da morte. Porém, Jesus, como prova de que ele é Deus, ele ressuscitou no terceiro dia. E quando ele foi crucificado ali naquela cruz, ele declarou: está consumado. Basta você crer em mim e você é salvo. Através da minha carne, através do meu sangue, você será salvo. Jesus deu a vida dele por nós e nós recebemos a salvação através da graça. Jesus nos deu o corpo dele e o sangue dele. Então, não existe ninguém que não é salvo através do corpo e do sangue de Deus. Por isso, todo aquele que crê em Jesus é salvo. Então, para que nós possamos desfrutar disso, hoje nós passamos pela Santa Ceia, comemos o pão, bebemos o vinho. Como forma de reconhecimento, hoje nós tomamos o vinho. Não existe nada que não seja solucionado através do corpo e do sangue de Jesus. No momento em que você crê nisso, a cabeça de Satanás é destruída, é esmagada. Todos os pecados do passado, do presente e do futuro são perdoados. Você é liberto da morte e do inferno e recebe a vida eterna. E não somente isso. Enquanto você estiver vivo, você vai ter uma vida próspera. No momento em que você crê nisso, você é próspero. E quando você crê nesse evangelho, você testemunha. Então, existe um famoso chamado Uchimura Kanzo, e ele diz assim que se você crê em Jesus e a sua doença não é curada e os seus problemas não são solucionados, você está acreditando errado. Por quê? Ele quer dizer que
não é por causa dos nossos esforços, mas é através da graça. É através da fé. Quando você acredita que Jesus destruiu o diabo, então realmente acontece. Não existe problema na sua vida que não seja solucionado através do corpo e do sangue de Jesus. A cabeça do diabo já foi esmagada. Todos os seus pecados foram perdoados. E no momento em que você crê nisso, toda maldição, ela não existe mais. Você sai da morte e vem para a vida. E a sua vida é próspera. Você não só restitui a bênção do homem original, mas você recebe todas as bênçãos de Deus. Por isso, Jesus diz que nós seremos prósperos. A religião e a idolatria, quanto mais você acredita neles, mais amarrado você fica, porque o diabo trabalha nesses lugares. Então você começa a sentir medo, ansiedade, preocupação, você não sabe de onde vem. E essa preocupação, essa ansiedade, ela não passa. E aí tem pessoas que vão para o alcoolismo, tem pessoas que vão para o vício e acabam viciados. Ficam com doenças psicológicas. E o causador de tudo isso é o diabo. E muitas pessoas lá fora estão dentro desse problema. E a única diferença é se os sintomas é leve ou pesado. Todas as pessoas estão dentro de um problema. Principalmente pessoas que trabalham em lugares que cuidam de pessoas com doenças psicológicas. Eles não sabem que o causador daquelas doenças é o diabo. Então, existem muitos médicos, enfermeiros, que eles ficam exaustos, cansados, porque eles não conseguem descobrir a causa. Então, a filha do presbítero Inoue hoje, ela trabalha num hospital psiquiátrico e tem muitos viciados lá de álcool, de cigarro, e os médicos, os enfermeiros que trabalham naquele lugar, eles estão doentes psicologicamente porque eles não conseguem ajudar aquelas pessoas. Por quê? Porque eles não sabem quem está causando. Então, eles também acabam sendo vítimas. Jesus já destruiu a cabeça do diabo. E no momento em que você crê no Jesus que destruiu a cabeça do diabo, você é liberto. Por isso, Jesus é o solucionador de todos os problemas. Por que as pessoas pecam? Por que as pessoas matam? Essas pessoas, elas não estão fazendo em sã consciência. É porque o diabo está sendo o senhor da vida delas e elas acabam fazendo o que ele quer. E somente o evangelho pode libertar essas pessoas desse lugar. Mesmo que elas forem para delegacia e se arrependam, elas vão voltar a fazer de novo as mesmas coisas, porque o destino delas não é transformado. Então, para que o destino possa ser transformado, Jesus Cristo veio. E ele diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele não nos salvou somente através da mão dele, ele deu a vida dele para nos libertar. E em João 10,14, ele diz novamente, eu sou o bom pastor. Então, quem traz destruição é o diabo. E quem é o assalariado? É aquele que fala, isso aqui é uma boa religião, mas não te dá salvação. Ou até mesmo a lei. Se você vir na sede de Nagoya, na frente ao lado do elevador, você vai ver um quadro.
Quando você olha para a esquerda, você vai ver um quadro de dois humanos fugindo do Jardim do Éden. E a lei de Moisés não consegue salvar aquelas pessoas. Nenhuma religião ou lei pode salvar um ser humano. Ou seja, na verdade, ela piora a situação. Ela faz as pessoas sofrerem mais. Por isso Cristo veio. Então, agora no Natal, que é a época que nós celebramos que Cristo veio, se torna uma celebração maravilhosa. Então, nós colocamos a árvore de Natal, nós decoramos a nossa casa com a árvore, referindo que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Então, a árvore de Natal significa Jesus que ressuscitou e vive para sempre. E para anunciarmos essa boa nova, nós tocamos o sino, nós colocamos em cima da árvore a estrela e nós presenteamos uns aos outros. Então, o que significa aquela estrela em cima da árvore? Ela é o sinal de que o Rei dos Reis nasceu. E somente Deus tem o poder para destruir o diabo. Para nos salvar, Deus nasceu como um ser humano. E esse é o dia do Natal. Por isso, todas as pessoas do mundo decoram sua casa com a árvore e compram bolo e celebram com bolo em casa. Ele não é um ser humano. Um ser humano não pode salvar. Ele é o Deus verdadeiro que veio para nos salvar. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Se Jesus não fosse Deus, e se a salvação fosse através dos nossos esforços, com certeza a gente não ia conseguir segurar ela até o final, nós íamos tropeçar em algum momento. Mas como foi Deus que nos salvou, não tem como ninguém arrancar isso de você. E mesmo que venha outro ladrão, ele não pode roubar essa salvação de você. Por quê? Porque quem tem nos salvado e quem tem nos protegido não é religião, é o verdadeiro Deus. Então, como esse evangelho está dentro de nós, nós temos paz todo o tempo. No versículo 29, diz: Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. A nossa salvação foi o Filho unigênito Jesus que nos deu. E no versículo 29 ele diz que foi o Pai que nos deu e ninguém pode arrancar isso. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai, ele disse. Por quê? Porque não existe ninguém maior do que o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos na mão de Deus. Nós estamos sendo protegidos por Ele e ninguém pode nos arrancar de lá. Por isso que Davi falou no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. No versículo 3, ele diz: Restaura-me vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Se nós que cremos em Jesus e que fomos salvos,
Se a nossa vida não for próspera, não for boa, isso não daria glórias ao Senhor. Por isso, Deus dá o nome dele, que ele vai nos abençoar. No momento em que você crê nisso, o que acontece conosco? Deus está comigo, é Deus que me protege, é Ele que me guia. Então, é Ele que vai te guiar até o céu. Você começa a crer nisso. Se você pensa que é por causa do seu esforço que você precisa alcançar a salvação, porque senão você vai para o inferno, isso é um pensamento errado. E se você pensa desse jeito, o diabo ele pode fazer uma armadilha e você pode cair nessa armadilha dele. Nós fomos salvos por Deus. É a mão dele que está nos protegendo e ninguém pode nos arrancar da mão dele. Então, se você tem sido o dono da sua vida, você sempre vai viver com medo de quando virá uma armadilha. Mas o Jesus que nós cremos, ele é Deus, ele é completo, ele é todo-poderoso. Por isso, você não tem falta de nada. Por isso, você está em verdes pastagens. Por isso, ele vai te guiar nas veredas da justiça. Mesmo que você ande pelo vale das trevas e da morte, você não precisará temer, porque Jesus vai te trazer para o caminho certo. Ele vai proteger você até o final. E esse bom pastor, maravilhoso pastor é Jesus. Nós somos fracos. Por isso nós vamos para caminhos errados. Por isso, e é por isso que Jesus está conosco, para nos guiar para o caminho certo. Então, não seja dono da sua vida, desde que Jesus seja o Senhor da sua vida. Jesus diz, eu e o Pai somos um. O Filho Jesus e o Pai, eles são um, não são diferentes, são um. Ou seja, lá no Antigo Testamento, Davi, quando ele disse o Senhor é o meu pastor, ele não estava dizendo que era Deus, mas ele estava se referindo a Jesus, porque eles são um. E nós fomos mais abençoados do que Davi. A pessoa que foi mais abençoada no Antigo Testamento foi Davi. Ele conhecia Deus. Porém, Deus não era sempre o dono da vida de Davi. Por quê? Porque naquela época, o Espírito Santo ele estava sobre. Então, isso quer dizer que às vezes ele saía, a presença saía. Então, por isso Davi sempre orava: Deus, não tira a tua presença de mim, não tira o teu espírito de mim. Ele tinha medo, ele tinha preocupação se o Espírito Santo ou a presença ia sair de perto dele. Mas hoje, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Porém, na época de Davi, o Espírito Santo não estava dentro dele, assim como vive dentro de nós, mas por que ele foi tão abençoado? Na época de Davi, o Espírito Santo estava sobre, mas Davi, ele sabia do plano de Deus. Ele sabia que o plano de Deus era que construísse o templo. Porém, o povo, eles estavam satisfeitos só porque Deus tinha libertado eles do Egito, ou só porque eles chegaram na Terra Prometida, mas Davi sabia que o propósito de Deus absoluto era construir um templo para Deus. Então, lá no Antigo Testamento, aquele povo, naquele templo, quando eles adoravam a Deus, eles venciam o mal.
E essa era o propósito absoluto de Deus. E Davi, ele sabia desse propósito. Então, e hoje, no Novo Testamento, qual é o propósito absoluto de Deus? A igreja. Que a igreja evangelize. Porque é assim que o reino das trevas é destruído. Por que no Japão existe tantas religiões e tanta idolatria e tantas pessoas que estão sofrendo através do diabo e com tantas pessoas com doenças psicológicas? Porque a igreja não sabe qual é a missão dela. E os santos, eles precisam entender que eles serão prósperos para que a igreja possa ser próspera. É o mesmo pensamento de Davi, quando Davi sabia que ele precisava levantar o templo. Então, eu preciso ser forte para que a igreja seja forte, porque a igreja forte, ela evangeliza. E esse é o propósito absoluto de Deus. E se você entende o propósito de Deus, você vai ser muito mais abençoado do que Davi foi. Nós não podemos ter uma vida de fé com preocupações. Não fica preocupado se você foi realmente salvo, porque Jesus disse que você é salvo. Não fica preocupado se você vai ser abençoado, porque na verdade isso já está garantido. Através da Santa Ceia. O Senhor quer que a gente confirme, tenha convicção dessa salvação. Qual é o propósito, então? É que a igreja possa ser fortalecida, seja forte para evangelizarmos, para alcançarmos o mundo com o evangelho. Ontem, no Festival de Natal em Hamamatsu, eu batizei uma pessoa e eu falei para ela que vocês possam ser membros dessa igreja forte. Porque se a igreja é fraca, não tem como trabalhar com as crianças, que é o futuro. A igreja missionária evangélica, se ela crescer, se ela se fortalecer, se ela alcançar realmente se tornar uma igreja grande, com certeza faremos coisas grandes. Então, por isso, para que a igreja se fortaleça, por isso que na igreja existe essa bênção já garantida de que sairá políticos, médicos, pessoas realmente importantes que têm influência. Existe um teólogo de 95 anos e ele disse que ouviu a voz de Deus. E Deus disse para ele que com certeza o Japão se tornará um país evangélico. O Japão está sofrendo muito com desastres e com muitas coisas, porém Jesus garante. Ele é um pastor, mas ele também é teólogo, e um aluno dele que ouviu esse testemunho me ligou, essa revelação, né? Me ligou e me falou. E eu tenho certeza. Quando? Quando a igreja ser fortalecida. Porque Deus, para realmente alcançar o Japão com o evangelho, ele vai nos fortalecer. Então não fique ansioso por nada, porque você e eu fomos abençoados mais do que Davi. Porque Jesus nem tinha vindo na época de Davi. Jesus nem tinha ainda sido crucificado e destruído e esmagado a cabeça de Satanás. Mas olha pra gente agora. Jesus já veio, já esmagou a cabeça do diabo, e ressuscitou, e agora vive e habita dentro de nós como Espírito Santo. Creia nessa verdade. Desfrute da paz. Jesus que vive dentro de mim vai me fortalecer e me dar paz. Vai me encher do Espírito Santo. Respira com calma e pede: me enche com teu espírito, me derrama sobre mim os poderes, me fortaleça.
A oração com respiratória, ela realmente é eficaz para nos fortalecer. Mas se você pensa, ai, mas eu não tenho nada, sabe? Você precisa desfrutar que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está dentro de você. Diga para ele, Jesus, tu és o bom pastor, de nada eu tenho falta. Porque é através de ti, Jesus, que é o bom pastor, eu posso todas as coisas. Então, quando você tiver realmente esse propósito de fortalecer a igreja, o Senhor realmente vai responder a tua oração. Ah, é a minha escola, o meu local de trabalho, o campo onde eu vou, vai ser abençoado, tudo vai ser abençoado. E os remanescentes, que vocês possam pedir, Deus me fortalece para que eu seja um político, para que eu seja uma pessoa influente, para que a igreja possa ser fortalecida. Dentro desse tipo de oração, vem todas as respostas. Falta uma semana para o Natal. E em minha volta, na sua volta, existem muitas pessoas que precisam ser salvas. E Jesus disse, quando nós lemos em João 10,16, Jesus diz, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E Jesus diz que nós seremos usados assim como o Pai usou a ele. Então, essa época de Natal, ela realmente é uma época que você pode evangelizar com facilidade. Porque a verdade é essa, é que todas as pessoas têm problemas. E elas precisam conhecer o bom pastor, que é Jesus, e precisam ser salvas para que o destino delas possa ser transformado. Que essa semana realmente possa acontecer grandes coisas. Então, nós imprimimos o livro Agora é o momento para o Japão ser evangelizado. Então, eu consegui imprimir esses livros por um preço muito mais em conta. E esse livro vai aparecer um anúncio dele no dia 23 de dezembro no Mainichi Shimbun, no jornal. Então, não é somente um livro qualquer. Ele é um livro que apareceu, foi anunciado no jornal japonês. E você pode falar isso para a pessoa, você pode presentear ela e falar para ela ler. Realmente, falta uma semana para o Natal e que nós possamos desfrutar dessa paz, que o bom pastor, Jesus, está conosco e que possamos abençoar a vida de muitas pessoas. Essa é a forma para que a igreja possa ser fortalecida, essa é a forma para destruir o diabo. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos através do bom pastor, Jesus. Nosso destino foi transformado e nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos porque nossa vida é próspera. Que nessa uma semana, 24 horas eu possa desfrutar de que Jesus, o bom pastor, está me abençoando, está me guiando, está me enchendo. Que eu possa desfrutar do fortalecimento, da plenitude do Espírito, que eu possa evangelizar, que eu possa ter uma vida centrada na igreja para fortalecer a igreja. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém.